Oi, gente, muito boa tarde. Vamos dar início a mais uma edição do 15 Minutos de Papo com o Dr. Carlos Starling. Deve estar entrando aí. Essa coisa aqui que a gente ameaça falar, combina de entrar e o negócio demora, né? Mas está entrando, o Dr. Carlos Starling, em alguns momentos. Ó, entrou, Dr. Carlos Starling. Solicitação. Dentro de E aproximadamente aí, alguns segundos, Dr. Carlos Starling entra. tá bom? Tranquilo, Afonso? É Tava sorriso de vendo lá dois anos. o Serginho. O Serginho tinha que me roubar 2 minutos, né? Ele é Pois danado. é, não tem jeito. Estou aqui com um sorriso Vai de ser o 2 a maior um, né, prazer. né, doutor Carlos Starling? Sorriso de 2 a um. É, Olha o sorriso de sorriso de 2 a 2 a um. 1 e você perdeu, né, uma oportunidade de conhecer a Arena 2. Arena 2 com direito a arroz com bacalhau. Perdi mesmo, viu? Meu Deus do céu. Agora a gente já está Mas podendo encontrar não de vez em tem. quando duas pessoas, duas e Duas meia pessoas no máximo, com as no máximo, crianças. né? E a arena aberta, cheia de, né? Dá para ver, né? Maravilha. Nós temos que ir voltando à nossa, nós temos, aliás, temos parâmetro para isso, né? Nós temos Tem. Não, mas parâmetro para ir eu voltando sei, viu, aos doutor Carlos. poucos, né? Para mim, eu não, esse modo seguro de vida, não vou mudar, não. Eu já Não, aprendi. não, eu acho que Aprendi. realmente nós aprendemos a nos preservar, né? Se as pessoas aprenderem a fazer seus exames periódicos, né? Homens de próstata e cólon, né? Mulheres de mama, né? Fazerem teste, o seu exame periódico de mama e colo de útero, nós vamos ter certamente uma qualidade de vida melhor, né? Doutor Carlos, hoje o assunto são as Olimpíadas, que sexta-feira, essa sexta-feira, hoje é segunda, gente, começam no mundo lá em Tóquio. E a pergunta é, que o senhor falou, em que medida, né, essa coisa pode se desenvolver? Né? O que podemos esperar desses jogos, principalmente no momento de pandemia? Afonso, os protocolos para a realização desses jogos, eu tive a oportunidade de discuti-los, porque tem delegação brasileira lá de futebol, de futebol masculino, feminino. Então, nós nos debruçamos sobre esses protocolos durante um bom tempo. E são protocolos extremamente rigorosos. Primeiro, para chegar até lá, você tem quarentena, né? 10 dias, os atletas vão para um determinado local para treinar, ficam lá 10 dias isolados, fazem testes para ir até lá, fazem teste enquanto estiverem nesses locais, que é como se fosse um entreposto entre Tóquio e algum outro lugar do mundo, né? E fazem os testes ao sair para Tóquio, ao chegar em Tóquio, né? E ainda são monitorados com aplicativos, né? Durante um período de 24 horas para saber se teve próximo a alguém que estivesse, que tenha testado positivo. Então, esse nível de barreira, né, de barreira tecnológica, ele é muito eficiente. Então as pessoas às vezes, e às vezes a imprensa noticia, fulano, no princípio da competição tal, testaram 30 positivos. Ótimo que testaram 30 positivos. Significa 30 menos transmitindo o vírus para alguém. Então, agora, no princípio, apesar de todas essas barreiras, algumas pessoas ainda vão chegar, né, em Tóquio positivas, mas vão ser testadas e afastadas. Os japoneses ficam muito preocupados com essa quantidade de gente indo para o Japão. Mas é bom lembrar
que a epidemia já estava em aceleração no Japão antes mesmo das Olimpíadas começarem. E você sabe por que, ela já estava em aceleração? Não, Que porque os japoneses vacinam pouco, eles têm um alto nível de rejeição com vacina, né? é mesmo, essa é uma É novidade. verdade. Porque Tudo eles, negacionista. até que não são negacionistas, é, 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 eles têm um medo de vacina por causa de eventos passados, né? Relacionados a reações vacinais que chamaram muito a atenção da população, mais do que as próprias doenças. E a campanha entre eles não foi adequadamente feita, né, para vacinação. Eles têm também um outro problema sério com vacinação, que é gente para vacinar, né? Eles têm um problema logístico vacinal. Você imagina, nós temos no Brasil, esse país continental, tem Amazônia, tem Pantanal, né? Regiões extremamente difíceis de serem cobertas do ponto de vista vacinal. Nós temos uma logística melhor do que o Japão de vacinação. E eles têm muito mais recursos, é um país muito menor, né? É uma ilha, né? Uma tripa de mico, né? Que a gente chama em Ibiá, né? É um país comprido, né? Tripa de mico. É, Santa Maria. Tripa de mico. Onde é que você é tirou? um país pequeno, assim, comprido, né? É, aí o país, apesar de ser pequeno, né, eles não têm a logística que nós temos de vacinação no Brasil. Então, a população deles, a cobertura vacinal foi muito ruim ao longo dessa epidemia. Em compensação, eles são muito disciplinados em relação a distanciamento social, né, o uso de máscaras, que é anterior, né, à própria pandemia. Então, eles têm sim um nível de controle razoável, né, mas nesse momento a epidemia estava em aceleração no Japão. Existe inclusive um movimento contra as próprias Olimpíadas lá em função da pandemia. Mas, com certeza, os protocolos estruturados, eles vão funcionar. Vão funcionar porque protocolo rígido, né, funciona, né, funciona e evita a transmissão, seja entre os atletas, seja dos atletas para a população e vice-versa. Aqui no Brasil, nós vimos isso agora na própria Copa América, né? Houveram 129 casos, a sua grande maioria pessoas que estavam trabalhando em torno das delegações, ou seja, estavam circulando na comunidade, foram detectadas como portadoras do vírus, todas assintomáticas, né? E foram afastadas. É assim que funciona o protocolo. Testa, identifica e afasta, né? Se nós estivéssemos fazendo isso no país inteiro, Afonso, junto com vacina e máscara, nós estaríamos numa situação muito melhor. Eu estava Infelizmente, conversando com o Miguel sobre isso. O curioso, a importância da testagem é tão grande que, digamos assim, que não tem acontecido até agora, mas se começássemos a fazer agora, a variante Delta, por exemplo, poderia ter sido identificada a tempo. perfeito, perfeito. Ela já está circulando há mais tempo. Quando você tem transmissão comunitária, você lembra do princípio da pandemia, né, Afonso? É, a gente conversou É, isso. na hora que você começa, na hora que você detectou um caso, né, você já perdeu tempo, o vírus já passou Já debaixo está das suas lá. pernas, te deu um chapéuzinho, já está correndo, comemorando o gol, né? E você ainda está procurando o vírus, né? Ou seja, é, quando você detecta já é tarde, né? Então você tem que começar a fazer rastreamento muito tempo antes.
Um Uma aspecto curiosidade aqui, importante é pode falar. que essa variante Delta, que hoje está preocupando, ela está expandindo, né? As vacinas são eficazes contra elas, As duas né? doses, né? As duas doses de Coronavac, ou as duas doses de AstraZeneca, né? Elas são eficazes, né? E, portanto, é importante que as pessoas tomem as duas doses. Não quer dizer que ela não seja mais transmissível, ela é mais transmissível, muito mais transmissível do que a cepa original de Wuhan, em 5 a 8 vezes mais transmissível. Entretanto, a mortalidade não tem aumentado. Pelo menos é isso que nós estamos vendo na Inglaterra, né? Aumenta o número de casos, mas não aumentou a mortalidade. O que pressiona, de certa forma, o sistema de saúde, porque as formas moderadas, muitos pacientes acabam necessitando de internação hospitalar. Pega Eu uma, acabei uma- de comentar, Afonso, nesse jornal do meio-dia ali da TV Globo, sobre as viagens. Então, o pessoal preocupando com as viagens, agora nas férias, né? Inclusive, o pessoal, alguns jornalistas viajando para o Japão, né, para cobrir as Olimpíadas, preocupados, né? Como é que eu vou fazer? É, é, como que eu escolho um destino, né? Eu falei, olha, primeiro o que está acontecendo lá, senão você vai viajar para um determinado lugar e vai ficar preso no hotel 15 dias, né? Viajar para um lugar que está fazendo lockdown é fria, né? Então, não vá, né? Preste atenção, olhe como é que está a situação epidemiológica antes de viajar para esse local de destino. Isso vale aqui para dentro do Brasil, né? Então, se vai viajar para algum lugar, olha primeiro como é que está a situação daquele lugar. Se tiver com a epidemia em aceleração, repense, mude de roteiro, vá para um olha lugar, como, né? tem algum indicativo assim Tem, objetivo? Qual, tem. Você qual? tem um site de dados de cada estado, em todo o estado, e você tem o site dos órgãos de imprensa, você tem o Ministério da Saúde, né? Então você tem muita fonte, até sites internacionais noticiam isso, como o site da John Hopkins, né? Da Oxford, né? Eles dão lá como é que está a situação no mundo inteiro. E aqui entra no site da Secretaria Municipal do Estado para onde você estiver indo, né? Municipal, estadual, né? E entre também na Secretaria Municipal da cidade para onde você estiver se deslocando. E olhe como é que está a situação de lá. Se estiver ruim, não vá. O que é ruim? Você ter uma epidemia com R0 acima de 1, ou seja, a incidência aumentando, né, com tendência de aumento, e o sistema de saúde extremamente pressionado. Porque se você tiver lá um quadro clínico qualquer, você corre risco de não ter como ser internado. Então, É. evite esses locais. Bem, já que você tocou no assunto, não, antes eu queria fazer uma pergunta, curiosidade. Os esportes das Olimpíadas, vamos pensar em todos. Qual o senhor assim não recomendaria que fosse feito devido às características do esporte? Com os protocolos instalados, eu não restringiria nenhum deles. Nenhum. Aí aquele que fica os homens todo Né? agarrado no chão lá. De que estão todos testados antes, bem antes, estão negativos, né? E eles podem pegar a sarna um do outro, mas coronavírus é difícil, né? Pegar sarna, escabiose, né? Pegar pediculose, Mordida, né? piolho, né? É, Pegar raiva, né? O estafilococo cara, um no outro, mas corona não vai pegar, raiva, morde, o né? cara tá com hidrofobia, morde o outro, né? Ou seja, eu não recomendo esporte violento nenhum, né? Boxe, né? Tem gente que gosta, eu não gosto, né? Mas, de qualquer forma, os esportes
com as pessoas testadas previamente, como vem sendo, e principalmente testes seriados, né, Afonso? Quando você vai fazendo teste seriado e o indivíduo de fato fica recluso, né, é, a chance dele transmitir durante a atividade esportiva é muito pequena, mesmo esporte de contato físico, né? O futebol, que é ao ar livre, nós já sabemos que a possibilidade de transmissão é praticamente nula dentro de um campo de futebol, né? Natação, né, a água clorada, isso não tem possibilidade de transmissão. Os atletas não entram em contato um com o outro, né? Tênis, fica um lado, outro lado, outro, né? A bolinha vai transmitir? Não vai transmitir, né? Bolinha, primeiro que eles pegam rapidamente na bolinha, né? Mas geralmente ela, se está pegando muito é porque está perdendo o jogo, É. né? Está perdendo o jogo. Então, certamente, os esportes, nós temos que incentivar. Esporte, Afonso, e atividade cultural, né? As atividades culturais e os esportes são extremamente necessários para Ah, mitigar, nem né? fala. Mitigar doença mental, né? Pra, é, 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 o entretenimento ele é importantíssimo foi, está sendo e vai ser sempre importante com ou sem epidemia, né? Atividade Deixa. cultural e esporte é algo que nós temos que incentivar e fazer. E aulas, né? Aulas, né? Atividade pedagógica é extremamente importante. Tudo sendo feito dentro de protocolos, né? E no momento epidemiológico adequado, né? Tem segurança. Você não pode fazer quando você tem é, é, 500 casos por 100 mil habitantes, você querer fazer aglomeração das pessoas. Aí realmente não faz sentido. E Belo Horizonte, como está e como o senhor prevê que seja essa semana? Aliás, falando Estamos. nisso, que negócio é esse ontem que eu vi lá no Ilha da Afonso Pena? Vi umas fotos do estado de Ô, Minas que eu nunca vi, tá parecendo ô, saída de estádio do Afonso, Mineirão. Afonso, é interessante. Nós já, conforme o ângulo, nós já pesquisamos isso, né? Conforme o ângulo que a pessoa tira a foto, parece que tem milhares de pessoas, né? E que as pessoas estão todas aglomeradas. Se você tira uma foto, né, é, no perfil, você vai achar que tem milhares de pessoas, porque a Ah, se foto tira pega um uma monte de gente. de cima, mostra o campo de separação de todas. Interessante isso. Sabe? Então, nós já prestamos muita atenção nessas fotos, né, porque elas, às vezes, são um tanto quanto enganosas, né? É a Mas chamada perspectiva. a perspectiva. Então, nós já sabemos que as pessoas mantêm um distanciamento de cerca de 1,5 m, 2 metros ao ar livre, né? Isso, a chance de transmissão é muito pequena. Além disso, as pessoas com máscara, isso é importantíssimo, né? E tendo um contato fortuito entre uma e outra. Então, certamente não é o tipo de aglomeração que nos preocupa. Nós Maravilha, estamos no doutor Cássio. amarelo, né? Amarelo, Belo né? Horizonte está no amarelo, né? Todos os indicadores estão em alerta. Basicamente, é, 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 terapia intensiva e enfermarias, né, abaixo de 70%, né, e o R0 é de 1,04, ou seja, 1, né, ou seja, Subiu, está né? estável, né? Agora, o mais importante, Afonso, são as tendências. É. A tendência da incidência é de estabilidade com um vetor de queda. A mortalidade é a mesma coisa, né? E a letalidade é a mesma coisa. E a vacinação subindo. Por isso que nós gostamos muito de usar o indicador de normalidade. O indicador de normalidade está acima de 76%. Quando nós pegamos o vetor, nós sabemos que nós vamos
chegar acima de 80% nas próximas 3 semanas, o que abre perspectiva de uma flexibilização para atividades didáticas, por exemplo, presenciais para grupos mais velhos. Isso é uma perspectiva real, né? Maravilha, doutor Carlos. Então, agradecer ao senhor muito. Nós vamos dar uma paradinha agora para ver se eu consigo descansar um pouco. Eu vou para uma praia deserta, sem Eu sei disso. ninguém, só eu, entendeu? E, Você e os claro, pernilongos, eu sei que e lá os tem muito pernilongos. pernilongo. Tem, eu já vou com Eu já bazuca, fui lá, você revólver, tem que ir espingarda de com chumbinho. proteção dupla proteção dupla de repelente, né? É, então, eu te desejo uma excelente, umas férias excelentes e um descanso merecido, tá bom? Deseja muito não, porque em Em agosto a gente está aí agosto, de novo, então agosto acabou, estamos aí começa tudo de novo. novamente, né? Com o nosso papo sempre muito, muito, muito agradável. E eu espero que as pessoas também tenham curtido esse mais de um ano de nosso papo, tá bom? Férias Muito obrigado, merecidas doutor para nós. Carlos. Obrigado. O seu também. Até já. Tchau.